tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de ciências hoje. E a nossa aula de ciências, olha aqui o nosso livrinho, vai começar na página 40. Mas eu quero mostrar aqui na página 38 do livro de vocês. Ele é bem interessante, que ele tem a imagem de vários animais, olha. Certo? Tem aves, tem minhocas, tem peixes, certo? Tem pessoas pescando, tem um ambiente inteiro, certo? Tem plantas, tem um rio. Então, assim, tem todo um ecossistema. E é o que nós vamos estudar a partir de agora no nosso livro de ciências. Os seres vivos e o meio ambiente. Como eles interagem, como eles vivem, certo? Qual é a relação dos animais, das plantas com nós, seres humanos, que também somos animais, somos seres vivos, né? Claro. E aí nós vamos começar trabalhando as características dos animais, certo? Na parte de seres vivos, nós somos divididos em animais e plantas, certo? Nós, seres humanos, fazemos parte do grupo dos animais. Então, vamos lá. Na página 40, tem um origami. Origami é uma técnica de dobradura em papel, certo? E aí, nesse origami, vai fazer um peixinho, certo? Já teve aluna que já me mandou, inclusive, certo? O origami do peixinho, certo? E quem em casa pode aí tentando fazer, depois manda a foto para mim, certo? Do seu peixinho de origami, usando a técnica de origami. Então, nós vamos estudar, certo? Primeiro, o grupo dos animais. Aí, na página 41 do livro de vocês, nós vamos trabalhar os animais, certo? Mas eu fiz esses slides aqui para vocês, para explicar de forma mais resumida sobre o que nós vamos estudar hoje, sobre as características dos animais. Vamos lá? Os animais, eles são divididos em dois grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados são aqueles seres vivos que possuem a coluna vertebral. Coluna vertebral é essa que tem aqui nas nossas costas, a gente toca aqui nas costas da gente e a gente vai sentir, certo? Essa coluna é o que nos coloca em pé. Na verdade, é o esqueleto que nos coloca em pé. Mas essa estrutura da coluna vertebral, certo? Ela vai fazer o quê? Com que esse nosso esqueleto seja sustentado e seja articulável, certo? Se você não tivesse essa coluna vertebral, você não conseguiria fazer o movimento de botar o corpo para frente, para trás, para um lado, para o outro, certo? E quando nós temos problemas nessas vértebras aqui, nós sentimos dores, nós sentimos alguns problemas. Eu tenho um problema na minha coluna vertebral, certo? E que ocasiona dores. Mas os seres vivos que têm coluna vertebral, eles ainda são subdivididos em um grupo, certo? Que são os mamíferos, os peixes, anfíbios, répteis e aves. E nós vamos estudar isso mais à frente. E os invertebrados? O que são animais invertebrados? São os que não possuem a coluna vertebral, que aí são os grupos formados por insetos, corais, água-vivas, esponjas, moluscos e artrópodes, certo? Então, nós vamos estudar esses dois grandes grupos de seres vivos, que são os vertebrados e os invertebrados, e aí nós vamos estudar a subdivisão desses grupos, tá bom? Vamos lá? Os vertebrados. Nós temos aí, como eu falei, né, o grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha que coisa linda esse mamífero aí. Esse mamífero, todo mundo gosta de cachorrinho, né? Tem gente que não gosta, tem medo, né? Mas a maioria das pessoas gostam de cachorrinhos. E esse aí é um filhotinho, a coisa mais linda, né? Nós temos aí os peixes. Tem peixes que servem para nossa alimentação, tem peixes ornamentais. Esse que está aí na imagem, ele é um peixe o quê? Ornamental, certo? Ele não é para alimentação, ele é um peixe ornamental. Aí temos os anfíbios, olha aí, ó, essa
É uma perereca, né? Porque ela é pequenininha. Lembra-se da diferença, né? Perereca, ela é bem pequenininha. Aí tem a rã e tem o sapo, tá bom? Os répteis, aí nós estamos tendo a representação aí da cobra, mas aí nós temos também alguns lagartos e as aves. Eu tenho aí o exemplo um tucano. Lindo esse tucano, né? Então vamos lá. Vamos primeiro aos vertebrados, né? Primeiro os mamíferos. Lá na fotinha que coloquei tinha um cachorrinho lindo, fofinho. E o que são mamíferos? São animais que têm o corpo coberto de pelos ou pele, certo? E aí nós vemos o cachorrinho tem o corpo coberto de quê? De pelos, certo? Nascem da barriga de suas mamães, certo? Gato, cachorro, o ser humano. E mamam quando são filhotes. Cavalo, vaca, né? A gente sempre assim fala assim, o leite de vaca, né? Que a gente lembra que tiramos o leite da vaca para poder se alimentar, não é isso? Por quê? A vaca, quando ela tem um filhote, aí ela vai produzir leite. Claro que as vacas que são para produzir o leite, elas são sempre induzidas a esse processo como se estivessem amamentando um filhote, tá bom? Então, todos os mamíferos, eles são chamados assim, por quê? Porque quando eles são pequenos, filhotes, eles mamam, certo? E a maioria deles são animais o quê? Terrestres. Por que a maioria? Porque existe uns tipos de animais que são mamíferos, mas não vivem na terra. Exemplo, baleias e golfinhos, certo? As baleias vivem na água, mas são mamíferos. Os filhotes nascem da barriga de suas mães, certo? E mamam quando são filhotes. Você imagine, né? Dentro da água e eles mamando. Mas as baleias, os golfinhos também são mamíferos e vivem na água. Por isso que eu coloquei aí que a maioria vive na terra, certo? Gato, cachorro, vaca, cavalo, porco. Nós, seres humanos, somos mamíferos, porque a gente nasce na barriga da nossa mãe, nós temos pele, temos pelos menos que os cachorros e que os gatos, mas nós temos pelinhos aqui no nosso corpo, certo? Mamamos, né? Quando somos bebês, né? Até 2 anos de idade é bom que a criança mame para ficar mais forte, mais saudável, certo? Mas o aleitamento mesmo é primordial, é até os 6 meses de vida, certo? E aí nós temos também o grupo dos vertebrados, nós temos os peixes, certo? Os peixes têm o corpo coberto por escamas, em sua maioria, porque tem alguns peixes que têm pele, certo? Os peixes que têm pele são, que eles chamam, né, peixes mais gordurosos. E os peixes de escama, que são a maioria, né, que são os peixes de escama. E aí utilizam as nadadeiras para se locomover e respiram por meio de brânquias. Eu não coloquei aí, eles não têm pulmões, eles têm brânquias, certo? Que aí consegue passar essa água, certo? Porque se nós seres humanos, né, os animais, os mamíferos, o que acontece? Os mamíferos precisam do ar para sobreviver. É por isso que você vê a baleia, ela sai da água para respirar. Porque ela levanta a cabeça na água para poder respirar e volta, ela cria um bolsão, certo, de ar para poder respirar embaixo d'água. Ela não vive as 24 horas dentro da água, ela sai para fazer essa respiração. Os peixes não, os peixes eles vivem dentro da água, eles têm brânquias, certo? Eles não têm um pulmão como o nosso. Por isso que a gente, quando está dentro, a gente não consegue ficar muito tempo dentro da água, porque a gente vai se afogar. Vai chegar um momento que o seu pulmão ele não consegue mais ficar sem o ar, e aí vai começar a encher de água. E ele não é para ficar cheio de água. Aí por isso que as pessoas morrem afogadas, porque o pulmão começa a encher de água.
Os peixes alimentam-se de plantas e de outros animais, certo? Os peixes se alimentam de animais menores do que ele, peixes menores, ovas de peixe, outros animais marinhos e de plantas também, certo? Então, vamos lá? Agora nós temos aqui os invertebrados. Gente, eu passei aqui. Foi? Tá faltando aqui. Eu acho que eu pulei aqui, viu? Eu acho que acabei pulando. Vamos lá. Aqui. Eu botei a foto dos invertebrados aqui antes, mas ainda vou continuar os vertebrados, certo? Depois eu volto para essa foto. Vamos continuar aqui os vertebrados. Foi uma falha aqui na colocação dos slides, certo? Aquela foto é para estar depois. Vamos continuar com os vertebrados, que é aqueles que têm coluna vertebral e ossos do crânio, certo? Os anfíbios. A palavra anfíbio, ela significa duas vidas. Ou seja, esses animais, eles nascem na água, e enquanto são filhotes, eles vivem na água, e quando eles já são adultos, eles vivem na terra, podem viver na terra e podem viver um tempo na água. Têm a pele úmida e nascem de ovos e são carnívoros. Quem são esses animais que a gente conhece por anfíbios? As rãs, os sapos, as pererecas, eles são animais anfíbios. E aqui eu coloquei, né? Carnívoros, olha aqui, carnívoros. Gente, como é isso? O sapo é carnívoro? É sim. O sapo, ele come pequenos insetos, principalmente mosquitos. Por isso que é importante ter um equilíbrio na natureza. Se eu acabo com a grande quantidade de sapos, rãs, pererecas que vivem naquele ambiente, a quantidade de mosquitos, moscas vão aumentar de maneira absurda. Por isso que hoje nós vemos nas grandes cidades, ou nas cidades, uma quantidade grande de mosquitos. Por quê? Porque existe um desequilíbrio nesse ambiente. Os animais que eram para ser os predadores dos mosquitos acabam sendo destruídos e aí aumenta a população desse outro animal que deveria estar equilibrada, porque ele tem um predador natural. Se eu acabo com esse predador natural, a outra população de animais vai ficar maior, porque não vai ter quem mate ele, quem se alimente dele. Então, ele vai se reproduzir, vai ter um tempo de vida maior. E aí é o que a gente vê. Hoje, nós temos em determinados locais uma grande quantidade de mosquitos. Por quê? Porque o predador dele, que são os sapos, não existe mais. Por isso que tem que ter, na natureza, a gente tem que ter esse equilíbrio. Se faltar um componente desse meio ambiente, ele se desequilibra por completo. Tá bom? Então, vamos lá. O anfíbio também é um vertebrado, ele tem coluna vertebral, ele tem osso do crânio, certo? Os répteis. Os répteis, eles têm a pele seca, revestida ou por placas ou por escamas duras. A maioria tem 4 pernas, ou seja, quadrúpedes. Alguns vivem na água, como as tartarugas marinhas. Gente, você vê que ele tem aquela carapaça, né? Grossa, dura, parece uma pedra, né? E outros vivem na terra, como as cobras, os lagartos. Outros vivem na água e no solo, como é o caso do jacaré. O jacaré, você vê, ele pode ficar dentro do rio, dentro da lagoa, e ele também sai e vai para a terra. Por isso que às vezes passa no jornal, né? Encontrou um jacaré em algum lugar. Essa semana passada mesmo encontraram um jacaré num condomínio aqui em Aracaju, certo? E encontraram também perto do hospital do USE. Então, porque eles conseguem viver na água e também no solo. Ele tem que viver nesses dois ambientes por causa da pele dele, que é seca. Então, eles têm que molhar esse corpo, certo? Os jacarés. Os cágados também conseguem viver na água e no solo. Eu já tive
E eles vivem muito tempo, viu? As tartaruga marinha, gente, é a coisa mais linda do mundo, né? E o engraçado das tartarugas, eu não sei se vocês já viram, inclusive passou também na televisão, é bom assistir jornal, certo? Porque você conhece, você vê o que acontece no seu estado, na sua cidade, no seu bairro e também no mundo. Então é bom que vocês assistam também jornais para vocês começarem a ver coisas que vocês veem na escola e que vocês imaginam, eu não vou ver isso em lugar nenhum. As tartarugas, por exemplo, elas têm o senso de direcionamento delas é de acordo com a luz da lua. E o que acontece? Quando essas tartaruguinhas nascem, as mães tartarugas, colocam os ovos, né, na praia, enterra lá na areia da praia, e aí, com o tempo determinado delas nascerem, elas saem dos seus ovinhos e seguem a luz da lua até a entrada lá no mar. Elas seguem a luz da lua, que vai levá-las até o mar. O que acontece? Hoje, boa parte da orla, né, que é onde fica, né, a beira-mar, tem o quê? Vários postes com iluminação bem forte. Inclusive, aí passou na semana passada na televisão que tinham muitas tartaruguinhas, filhotinhos, mortas, atropeladas na avenida que passa em frente à praia. Por quê? Porque essas tartaruguinhas, quando nasceram, elas ficaram perdidas, porque tinha a luz da lua e tinha a luz mais forte, que era do poste. Então, elas acabaram seguindo a luz desse poste, que ao invés de levá-las para o oceano, levou elas o quê? Para a rua. Aí elas se perderam e aí foram atropeladas, outras ficaram na calçada, andando perdidas. E elas têm um tempo para ficar na terra e na água. Se elas passam muito tempo fora da água, depois que nascem, elas vão morrer. Então, novamente, a gente tem que cuidar de que o ambiente todo nosso seja realmente natural. Porque quando eu faço essa intervenção no meio ambiente, eu acabo atrapalhando a vida desses animais. Certo? Então, vamos lá. Voltando aqui aos nossos répteis. As cobras também. As cobras, elas são répteis porque elas têm a sua pele com escamas, certo? Ela é formada por escamas. E eu nunca passei mão assim nesses animais, mas às vezes eu vejo na televisão e eles, né, têm aquela pele meio pegajosa com essas escamas. Os lagartos também, ela tem uma pele mais dura, certo? Do que os outros animais. Por causa disso, eles ele pode viver nesses dois ambientes, na água e no solo. Mas eles também são vertebrados. Quando muita gente vê, né, às vezes passa em algum lugar, principalmente lugares mais inóspitos, onde tem menos gente, vê os restos, né, de cobras, de lagartos, aí você vê, né, lá a coluna vertebral deles. Agora tem uma coisa, aí vocês podem me perguntar, mas a cobra ela não se arrasta, ela não é toda mole? Pois é, os ossos dela são bastante flexíveis, as vértebras dela são bastante flexíveis e faz com que ela consiga fazer aquele movimento assim, né, de se arrastar. Pronto, a nossa mão, né, ela tem uma articulação, né, então a gente pode fazer isso aqui, ó. Da mesma forma, as cobras, elas têm articulações mais flexíveis, vértebras mais flexíveis, ossos bem flexíveis, e aí elas conseguem fazer aquele movimento de se arrastar e se locomover, né, se balançando todo o seu corpo, né. Aí muitas vezes a gente pensa que eles não têm ossos, mas eles têm ossos, é que são bastante flexíveis, é igual gato, né. Gato é um mamífero, né? Mas ele tem os ossos tão flexíveis que as pessoas dizem que eles têm 7 vidas. Por quê? Porque eles conseguem pular em determinadas alturas e não quebrar, né, seus ossos. Dificilmente você vai ver um gato com um osso quebrado, certo? Por quê? Porque os ossos dele, as articulações dele, a coluna vertebral dele é bastante flexível, ele consegue se mexer e se contorcer de uma forma que não quebrem esses ossos, porque são flexíveis. Certo? O gato também tem esses ossos bastante flexíveis, as articulações bastante flexíveis.
Por isso que as pessoas dizem que tem 7 vidas. Porque dificilmente você vai ver um gato cair, quebrar um osso, alguma coisa desse tipo. O cachorro já quebra. O cachorro é mais fácil quebrar uma perna, certo? Eles são porque os ossos deles são mais duros, igual nós, seres humanos, né? Depende da forma que a gente cai, a gente quebra uma perna, quebra um pé, quebra um braço, né? Punho, né? Criança que brincar muito, né? É muito mais fácil torcer e quebrar. Então vamos lá. Continuando com os nossos animais vertebrados. As aves. As aves, todo mundo já sabe, tem um corpo coberto de penas, tem bico, tem só 2 patas, né? Ou seja, são bípedes, nascem de ovos, são ovíparos, comem plantas ou outros seres vivos, certo? São onívoros. Eles comem plantas e sim comem outros seres vivos. As aves comem minhocas, comem pequenos insetos, certo? Inclusive, no lugar onde tem muita galinha, você não vê barata, não vê escorpião. Por quê? Porque elas comem esses animais, certo? As aves comem esses pequenos insetos e também então servem para o controle dessas pragas, né? Que a gente chama de pragas, né? Porque são animais que causam danos aos seres humanos, certo? Então, as aves também fazem parte desse grupo dos vertebrados. As aves é mais fácil, né? Porque a gente come frango, né? A famosa galinha, em casa, quando sei lá, come, né? A coxinha, sobra o quê? O ossinho, né? Aí você, quando a mãe lá tira, né, o peito do frango, sobra aquela ossada que tem o quê? A coluna vertebral da galinha. Então, vamos lá, continuando aqui. Agora, vamos para os invertebrados. Gente, eu vou voltar aqui a fotinha que tem os invertebrados. Olha aqui, eu tenho estrela do mar, eu tenho água marinha, eu tenho lá o besourinho, a joaninha, a aranha, mosca, a lesma, borboletas, esponjas, e a gente vai ver isso aqui. Invertebrados. Invertebrados, eles não possuem a coluna vertebral que nós temos para se ficar de pé e sustentar o nosso esqueleto. Os invertebrados não possuem isso, certo? Então, aí, exemplos de invertebrados, nós temos as esponjas. Gente, essa aqui é a esponja, viu? Depois a gente vai descobrir uma coisa bem interessante de um desenho que vocês adoram, viu? Essa aqui é uma esponja do mar. Olha aqui, lembra que ela é amarelinha. Essa aqui é amarelinha, mas tem vários tipos de esponja do mar, certo? Essa é a esponja. Ela se fixa no fundo do mar. Tá vendo aqui que ela está fixada? Alimenta-se dos nutrientes trazidos pelas correntezas marítimas. Ou seja, quando a água vai passando, as correntes marinhas vão passando por ela, tem pequenas partículas de nutrientes que ficam presas, certo, nela, e aí ela se alimenta disso, certo? As esponjas. Eu tenho também as anêmonas. As anêmonas, elas têm esses tentáculos aqui, olha, certo? Parece uma florzinha, né? Mas aqui são tentáculos que ficam ao redor da sua boca. Olha aqui a boca. E também ela se fixa, olha, no fundo do oceano. Ela fica lá grudadinha lá no fundo do oceano, certo? Aqui são seres vivos também, viu? São animais, certo? Aqui é a boca, olhem. E aqui são os tentáculos que ficam ao redor da sua boca, certo? Ela também se alimenta de nutrientes que vêm das correntes marítimas. As águas vivas. Olha aqui a famosa água viva. Quem assiste também um desenho super famoso aí, que a gente vai ver lá na frente, ouve bastante, né? Vê bastante, né? Alguém caçando água viva, né? Então, as águas vivas também são animais, certo? Flutuam na água e tem tentáculos. Olha aqui os tentáculos dela ao redor da sua boca, que fica aqui, ó, certo? Esses tentáculos também seguram, certo, os nutrientes para ela poder se alimentar.
Então, a gente viu aqui a esponja, a anêmona e a água-viva. São exemplos de animais invertebrados, que não tem coluna vertebral, não tem crânio também. Você vê que ela não tem crânio, então... Outros exemplos, os corais, certo? Parecem com as anêmonas, mas elas se reúnem em grupos grandes, que são chamados de recifes. Inclusive, nós temos aí a capital do estado de Pernambuco, se chama Recife, porque lá existem esses grandes corais, certo? Que também são seres vivos, certo? São animais. E eles fixam também lá no fundo do oceano, só que elas ficam formando grandes grupos. Você vê uma construção enorme de corais, certo? Que aí esse agrupamento grande de corais se chamam recifes. Nós temos também aí outro tipo de invertebrado que todo mundo conhece, mas todo mundo tem nojo de falar, são os vermes. Gente, os vermes. O bichinho nojento, quando a gente vai para o médico, né, para fazer aquele exame parasitológico, certo? Que é para descobrir se a gente tem verminose no nosso corpo. Então, não é só a verminose que a gente tem, a famosa lombriga que tem na nossa barriguinha, no nosso intestino, mas também as minhocas que vivem na terra fazem parte desse grupo aqui dos vermes, que tem um corpo mole, comprido, fino. E aí a gente vê que as lombrigas, né, que vivem lá na nossa barriga, no nosso intestino, que fazem mal à nossa saúde, porque elas grudam na parede do nosso intestino e aí, ao invés do nosso intestino absorver as vitaminas dos alimentos que nós comemos, quem vai fazer isso são os verminoses, são as lombrigas. Então aí a pessoa fica anêmica, fica doente, por quê? Porque tá cheio de lombriga na barriga. Como diz o povo, não é na barriga, não, no intestino, viu que ela fica? Então, eles são bichinhos lá nojentos, aqueles branquinhos, compridos. Compridos não, assim, compridos a gente fala, mas assim, as verminoses, elas são microscópicas, certo? Só quando elas, às vezes, atingem um tamanho adulto, é que você consegue ver ela visivelmente, né? Como dizem as pessoas, a olho nu, sem precisar do microscópio, certo? Mas, em geral, você só vê pelo microscópio, certo? Mas as minhocas a gente vê lá na terra, lá no solo. Esse sim tem um papel muito importante na adubação do solo, certo? Porque o movimento que a minhoca faz entrando e saindo lá na terra, ela faz com que o oxigênio passe por essa terra e que todos os nutrientes desse solo vá se misturando, certo? As minhocas têm um papel muito importante para o solo, certo? Então, não saiam aí pegando a minhoca e saem matando, não. Porque as minhocas não fazem mal. As minhocas, certo? Elas estão lá no solo e elas têm um papel muito importante, né, nesse solo, certo? Mas agora, as lombrigas não. Por isso que tem que andar de chinelo, tem que andar calçado, tem que lavar as mãozinhas, olha, depois que sai do banheiro, tem que lavar as mãozinhas, tem que lavar os alimentos que tem casca, certo? Quem tiver a solução de hipoclorito de sódio, né? Aí bota um pouquinho lá nos alimentos que tem casca, deixa um pouquinho na água lá com essa solução para poder limpar, matar os germes, os possíveis ovos de verminoses que tiverem nesse alimento, certo? Por isso que precisa ser lavado, as nossas mãos precisam ser lavadas antes de comer, porque a gente pega nas coisas, certo? E pode ter ovos, certo? Desses animaizinhos que fazem mal à nossa saúde. Os moluscos também são parte do grupo dos invertebrados. Aí nós temos os mariscos, os mexilhões, os caramujos, os caracóis. Todos esses têm conchas que protegem o seu corpo. Vamos lá. Os mariscos, eu tenho o camarão. Tem aquela casquinha, né, que protege seu corpo molinho que a gente come, né? Certo? O camarão. Caranguejo, siri, gaiamum. Todos eles têm uma casca grossa. E dentro dele tem aquela carninha, né? Ali dentro é o corpo do animal,
e por fora é aquela casca que protege o corpo desse animal. Aí eu tenho os mexilhões, eu tenho os caramujos. O caramujo todo mundo conhece, né? Que tem aquela carapaçazinha, aquela conchinha, que ele sai dali, de vez ele não sai totalmente, né? Você só mostra uma parte do corpo dele, ele vai arrastando aquela casinha dele, né? Certo? E os caracóis, todo mundo já vê, aqui em Sergipe tem aqueles caracóis pequenininhos que ficam lá na terra, né? Quando chove muito, aí a gente vê eles saindo da terra, né? Aqueles caramujinhos pequenininhos. Cuidado, se você estiver no rio e tiver esses caramujos e caracóis, eles podem passar determinadas doenças, certo? Pra gente. Então tem que ter muito cuidado onde tem caramujo, onde tem esses caracóis em rios, porque eles passam algumas doenças para nós seres humanos, certo? E tem as lesmas, que fazem parte desses moluscos. A lesma, ela não tem concha. Aí tem gente que tem a maldade de fazer, colocar o quê? Jogar sal nas bichinhas. Não façam isso, viu? Não façam isso. Não joguem sal nas lesmas, viu? Não joguem. As bichinhas, né, ficam lá se arrastando, andando, tadinha, se arrastando, e vem alguém e bota sal. Isso é feio, viu? É maldade. Não façam isso, não. E os artrópodes? Artrópodes têm pernas articuladas, alguns têm antenas e asas, e têm um esqueleto externo para proteger seu corpo, é o chamado de exoesqueleto. Para quem é fã de desenho de super-herói, nós temos alguns super-heróis que têm o exoesqueleto, não é isso? Certo? Quem aí gosta de desenho, aí já ouviu falar em exoesqueleto, é o esqueleto fora do corpo, certo? E aí, nesse grupo dos artrópodes, eu tenho os insetos, gente, o que eu lembro logo? Barata. Barata. Se você pegar a barata, ela tem lá as perninhas, elas são articuladas, é porque ninguém ia pegar uma barata para ficar vendo, mas se você matar ela, você vai ver lá que as perninhas dela são articuláveis. Tem lá as antenas e tem as asas, né? Todos os insetos, eles têm essas perninhas articuláveis, certo? Tem as asas e as antenas. Então, você já lembra aí, certo? Os aracnídeos. Quem são os aracnídeos? As aranhas. Lembra? A dona aranha subiu pela parede. Então, ela tem também pernas articuladas, certo? Ela tem um esqueleto externo, certo? O corpo dela é durinho. Os crustáceos, como a gente falou, né? As centopeias, que parece uma cobrinha, né? Ela tem muitas pernas, mas tem um corpo bem durinho. E o pelo de cobra. Quem já viu, ele tem o corpo dele, né? Se ele vai andando, parece uma sanfoninha, né? O piolho de cobra. Cuidado, não peguem porque ele queima, viu? Queima. E eu nem falei lá das águas marinhas, né? Ou as águas vivas, água marinha. Águas vivas. As águas vivas, elas são perigosas, elas queimam. Não tem que pegar uma água marinha, uma água viva, água marinha, só quer falar água marinha. Uma água viva, elas queimam. Certo? Não vá naquela história do desenho que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Eles queimam. Viu? Não pegue. Se você vê na praia uma água viva, não encoste, porque ela queima. E aqui, olha o desenho que vocês conhecem. Vocês conhecem esse desenho? Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja é um exemplo aqui dos seres vivos, certo? Dos animais que fazem parte dos vários grupos aqui, dos invertebrados e vertebrados, num desenho só. Gente, o criador do Bob Esponja, ele era biólogo, certo? Ele era biólogo e gostava muito do oceano. E aí, ele começou a desenhar esse personagem, né, que é o Bob Esponja, certo? E aí, depois ele criou todos os outros personagens baseado em quê? No fundo do mar, no fundo do oceano. E aí, ele pegou esses animais aqui, que a gente vai ver aqui, o Bob Esponja. Eu mostrei lá na frente para vocês uma esponja do mar, como é que ela é, mas como ele disse que é um Bob Esponja calça quadrada, ele pegou a esponja, você vê que ela tem a característica da esponja do mar, só que ele é quadrado aqui, né? Então, um invertebrado, nós temos o lula molusco,
que é um invertebrado também. Temos aqui o Patrick estrela, que é uma estrela do mar, que também é um invertebrado. Temos aqui a água-viva, que Bob Esponja ama caçar água-viva, mas já disse a vocês, a água-viva queima, não tentem pegar. Aqui eu tenho o Gary, né? O Gary. Então, ele é um caramujo. É um caramujo. Aqui é o nome desse personagem, eu esqueci agora, que ele vive querendo roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Certo? Também é um exemplo de invertebrado. Aqui, o seu siriguejo, que é um crustáceo, certo? E aqui eu tenho a Sandy. A Sandy é um mamífero, ela é um esquilo, não é isso? É um mamífero, um exemplo de mamífero. Então, nesse desenho Bob Esponja calça quadrada, você vê os exemplos de invertebrados e vertebrados, certo? Então, agora, quando vocês assistirem o Bob Esponja, vocês já vão vê-los de forma diferente. Vocês podem acompanhar no livro de vocês e reconhecer as características desses animais que estão aí no filme Bob Esponja. Então, vamos lá. Vamos ver aqui no Bob Esponja quem são esses animais aqui. O Bob Esponja, certo? Faz parte do grupo dos invertebrados. O Lula Molusco, certo? Também faz parte desse grupo de animais que tem o corpo mole. Olha aqui. Da mesma forma que os caramujos. Aqui eu tenho as águas-vivas. Tenho aqui um exemplo de crustáceo, que é, certo, um artrópode, certo? O siriguejo, seu siriguejo, ele é um artrópode. E aí eu tenho esse aqui, que é o que tenta roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Como é o nome dele, Isaac? O pequenininho. Não, tu vai perguntar pra mim, é plâncton. Plâncton. É um plâncton ele, certo? É outro ser vivo também. E eu tenho aqui a Sandy, que é um mamífero, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vamos lá, vocês vão responder só a página 46. Só essa página aqui, certo? A página 46, ele tem lá, primeira questão. Nomeie a estrutura indicada pela seta. Explique sua função e como podemos classificar os animais com relação à presença dessa estrutura. Aqui tem o esqueleto da lagartixa, certo? E ele está mostrando o quê? A coluna vertebral dessa lagartixa. E para que serve a coluna vertebral? É a sustentação do corpo, certo? Do animal, a sustentação do esqueleto. Então, podemos classificar esse tipo de animal como um animal vertebrado, que possui coluna vertebral. A segunda questão fala sobre esse desenho aí. Você conhece o desenho Bob Esponja? Observe a imagem e responda as questões. Letra A. Que animal cada um deles representa? O Patrick. O Patrick é uma estrela do mar. O Lula Molusco é uma lula, é um molusco. Não, pô. E o Bob Esponja é uma esponja do mar. Letra B. Bob Esponja e seus amigos são vertebrados ou invertebrados? Nessa foto aqui do livro de vocês só tem animais invertebrados, certo? No livro aqui, essa foto do livro. Só são animais invertebrados que não possuem coluna vertebral. Na terceira questão, tem uma tirinha, certo? É a tirinha Galera da Praia do Projeto Tamar. Vamos lá. As pessoas continuam deixando as luzes acesas na praia. Será que ainda não aprenderam que a luz desorienta as tartarugas, podendo até matar? As pessoas não sabem muito sobre tartarugas. Acredite, ainda tem gente que acha que sou um anfíbio.
Gente, nós estudamos que tartarugas não são anfíbios, certo? Elas são o quê? Répteis, certo? E o que acontece? Como eu já falei para vocês, elas se orientam pela luz da lua. Então, quando elas veem a luz dos postes, elas se confundem, ficam desorientadas. Então, elas seguem essa luz e acabam sendo mortas. Então, a letra A diz assim: a tira mostra que as pessoas confundem répteis com anfíbios. Cite duas características e explique por que os répteis são diferentes de anfíbios. Anfíbios, quando nascem, eles só vivem na água. E depois, quando viram adultos, podem viver tanto na água quanto no solo. Certo? Os répteis, ele têm a casca dura. Certo? Os anfíbios não. Os anfíbios têm a pele úmida. Tá bom? Então, essa é a diferença dos anfíbios e dos répteis. Os répteis tinham a casca dura e os répteis tinham a pele mais úmida. Certo? Letra B. A tira cita também o efeito das luzes artificiais nas tartarugas. Pesquise o assunto e registre em uma folha à parte as consequências desse fato para a reprodução desses animais. Foi o que eu já falei para vocês. Quando as tartaruguinhas nascem, que saem dos seus ovinhos, elas vão procurar a luz da lua que leva elas em direção ao oceano. Quando elas não veem quando elas veem outra luz, elas imaginam que é a luz da lua e vai seguir essa luz. Só que a luz dos postes não vai levar elas para o oceano, vão levar elas para outros lugares, principalmente as rodovias, as pistas que passam carros, e elas acabam morrendo atropeladas, não encontram o oceano e morrem, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os animais vertebrados e invertebrados. E na próxima aula nós vamos trabalhar agora os outros tipos de seres vivos, que são as plantas. Beijo e até a próxima aula.